Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Fala pessoal, como vocês estão? Estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Dia dos Namorados, e para não passar em branco, vamos falar de uma música que presta homenagem à sua amada. Sim, vamos falar hoje da música Amada Amante, que saiu no ano de 1971. Música, como eu disse, que saiu nesse disco aqui, ó, de 71. Mas ela foi composta um pouco antes. Ela foi composta durante alguns anos em que Roberto Carlos vivia um imbróglio ali para tentar conseguir oficializar o seu relacionamento, o seu casamento. Na época, o rei era casado com a Nice, né, ou Nicinha, para quem a conhecia, para os íntimos. Só que era um período duro, sim, época de regime militar, a ditadura atuante, e era uma época marcada por guerras, guerrilhas e principalmente por violência urbana. Para a gente entender melhor essa história, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A gente vai lá para o início da década de 40 para falar um pouquinho de ditadura militar e para falar um pouco do governo Getúlio Vargas. Sim, então, como eu disse, a censura estava atuante na época. Não se falava muito de arte, de amores, né, principalmente. Falando em relação aos artistas, né, dessa época, alguns artistas foram convidados, né, pelo regime militar a deixar o país. França, Inglaterra, Estados Unidos eram os principais destinos, né, desses artistas que primeiro tinham suas músicas, suas obras censuradas e depois, para que não atrapalhasse, entre aspas, né, o andamento do regime militar, eles eram convidados a se retirarem do país. Na década de 60, Geraldo Vandré ficou conhecido por participar do festival da Record, festival de MPB da Record. E sua música, para não dizer que não falei das flores, ganhou notoriedade, apesar do fato dele não ter vencido o festival. Ele ficou em segundo lugar, mas essa música marcou essa época, como eu disse, época dura de regime militar, onde as pessoas não podiam se manifestar contra o governo na época. Então a maneira de se fazer isso era, né, entre aspas, né, a maneira que os artistas encontraram para falar sobre isso, de uma certa forma indiretamente, eram as músicas. Só que eles não tinham paz, não tinham sossego. Então algumas músicas não chegaram nem a ser lançadas, né? E aí algumas gravadoras na época não se manifestavam contrário ao regime militar. Por quê? Porque elas tinham medo na época de sofrer represálias. E aí, como eu disse, Roberto era casado com a Nice, né, com a Nicinha. E o Erasmo fez uma letra, porque como o Roberto queria oficializar essa união, esse casamento, e não se falava muito de amor nessa época, e eles resolveram resolveram escancarar, expor, né, esse relacionamento através da música Amada Amante. A música chegou a ser censurada, chegou a ser proibida, porque a censura alegou que tinha um verso com conotação sexual, sim. Então, Erasmo Carlos se manifestou. Ele disse o seguinte, abre aspas: esse é um troço que deixa a gente realmente triste, sem entender. A gente imagina uma coisa sua para tentar concluir a música, e aí vem os caras e metem a tesoura, censuram, proíbem, não entendo. Não devia haver censura de maneira nenhuma. Fecha aspas, palavra de Erasmo Carlos na época. Roberto e Erasmo foram ousados na abordagem do tema amoroso, sim. E aí a censura disse
que a palavra cama havia sido inserida na letra com conotação sexual. E essa linguagem mais direta, essa relação mais direta ao ato sexual, fez com que a censura vetasse a música, tá? Aparentemente a música não sairia no disco. E aí o departamento jurídico da gravadora CBS entrou com recurso no órgão de censura federal de Brasília, sim. Porque eles alegaram que não tinha nada demais na palavra cama, né? Que não tinha a conotação sexual como a censura alegava. E para que eles revissem esse veto. Aí a censura concordou em liberar, mas com uma condição. O verso aí em que tinha o trecho com a palavra cama deveria ser trocado. Então Roberto e Erasmo concordaram em criar um novo verso para que a música fosse liberada. E trocaram a palavra cama por chama. E o verso ficou famoso, é aquele que a gente conhece, abre aspas, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama antes e depois do amor, fecha aspas. Dizem que a música ficou melhor assim, né, com esse trecho que eles resolveram trocar por conta da censura, para que a música fosse inserida no disco. Mas olha só, tem um verso nessa música que na época coube interpretações diferentes, tá? O verso é o seguinte, abre aspas: mas você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois, fecha aspas. A ideia original da letra, né, era para servir de referência ao fato do Roberto passar pouco tempo em casa para curtir a sua mulher, para curtir a sua amante, a sua amada. E aí dizem também que cabia como uma luva, né, para um homem casado que não podia ficar muito tempo fora de casa e passar um tempo com sua amante. Então, assim, nessa época surgiu essas interpretações aí, tá? Como eu disse no início do vídeo, né, a referência que eu fiz à atuação, né, do regime militar na época, nesse disco tem uma música que o Roberto fez em homenagem também ao Caetano Veloso, que nessa época estava exilado em Londres, né, que é Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Então, assim, de uma certa maneira, como eu disse, os artistas procuravam se expressar, dar opinião contra o regime militar através de suas músicas. E mesmo depois do período militar, né, mesmo depois que caiu aí o regime militar, alguns compositores na época tinham um certo receio, um pouco de cuidado, né, um cuidado a mais aí na hora de compor suas músicas que tivesse a palavra amante, amor e tal. Então o pessoal ficava aí meio com o pé atrás, né, com receio de que as músicas fossem vetadas, censuradas. Só para deixar claro, o disco foi lançado no período do governo Médici. Então, mas assim, o regime militar ainda estava em vigor, né? Mesmo com a troca de presidente, o regime militar ainda estava em vigor. E para surpresa do Roberto, na época a música teve uma boa repercussão, né? E então, assim, mesmo com a censura ali querendo atrapalhar os planos artísticos na época, havia muita resistência, e a música, né, a arte é uma forma de se expressar contra a ditadura. Pessoal, por hoje é só isso. Essa foi uma história breve aí sobre essa homenagem que o Roberto fez aí para sua esposa na época. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o canal, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder as novidades. Eu te encontro no próximo vídeo.